Salve, salve galera! Falei que eu voltava super rápido e aqui estou eu. Beleza, e a aula de hoje, galera, é uma das aulas que a galera mais gosta, mais curte, porque agora a gente começa a entender os principais materiais, a gente começa a adentrar, né, a categoria de materiais, entender como é que eles funcionam, como é que eles reagem. E essa primeira aula aqui do nosso novo módulo de materiais é sobre os principais sites para se baixar texturas, ok? Então já vou compartilhar aqui minha tela com vocês, beleza? Vamos lá. O primeiro site que eu quero indicar para vocês é o nosso famoso Google, porém eu quero dar alguns alertas para vocês. Quando a gente vai pesquisar uma imagem, a maioria das vezes no Google, porque o Google ele não filtra tão bem essa nossa busca, ok? Tem sites especializados que eles já deixam mais otimizada essa busca. Mas, por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui no Google e eu pesquise textura de madeira. Textura de madeira, achei, pronto. E vamos supor que eu gostei dessa. Olha que legal, né? Uma madeira bem rústica, bem firme, né? Mas olha o que acontece, pessoal. Quando eu começo a repetir, né? Ela vai ter um tamanho. Vamos supor que essa largura aqui dela seja 3 metros, 2 metros e aqui 1,5 metro ou algo do tipo. Logo depois, se a nossa parede tiver, por exemplo, 5, 6 metros de largura, observem que o padrão de repetição dela vai ficar marcado por causa dessas bordas. Mas o que ocasiona essas bordas? Não ter ali, né, na nossa textura, uma iluminação uniforme. Vocês podem ver que é como se tivesse uma fonte de luz vindo daqui, certo? Sobre essa parte, né, na verdade, e essa outra lateral aqui, esse último trecho, ele fica marcado por causa dessa falta de uma iluminação uniforme, né? A gente tem um ponto de iluminação sobre essa parte e a nossa imagem vai ficando um degradê, né, pro escuro. E o que a gente tem que pesquisar quando a gente for buscar uma imagem dessas, né? A gente vai vir aqui no Google, além da gente colocar a nossa textura, vamos lá, tem alguns tópicos importantes da busca do Google. Primeiro, eu posso pesquisar minha textura em português, sem problema nenhum, mas eu recomendo, quando forem pesquisar texturas no Google, pesquisem por texturas em inglês, ok? Vai lá, dá um Google Tradutor, textura de madeira, wood texture, certo? Vai lá, sei lá, não sei, outro tipo de matéria, outro tipo de textura para vocês buscarem. Plástico, plastic, dá um Google, galera. É super simples, porque na busca em inglês a gente vai achar um resultado, uma gama muito melhor, muito maior de imagens, ok? Segundo aspecto é a gente prestar atenção nesse seamless, que é essa borda dele. A nossa textura ela não pode ter uma borda demarcada. Então a gente vai vir aqui, ó, por exemplo, textura de madeira e eu vou adicionar seamless nela e o Google vai começar a trazer resultados melhores, resultados sem uma borda pré-definida. Por exemplo, deixa eu salvar essa imagem aqui. Vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Opa, na minha área de trabalho. Pronto, salvei. E agora eu vou abrir ela aqui para vocês verificarem uma coisa legal. Cadê ela? Aqui. Abri ela, beleza. E se eu redimensionasse essa minha textura, opa, fiz errado aqui. Se eu chegasse a redimensionar essa minha textura, ok? Vocês vão ver que ela não fica uma borda demarcada. Por exemplo, olha que legal. Acabou uma textura e a gente quase não vê uma pré-definição, uma divisão, né, uniforme delas. Aqui ainda ficou um pouquinho marcado, mas coisa bem leve, talvez não seja nem levado em consideração na hora da nossa renderização. Claro que a gente ainda pode fazer uma pequena pré-produção sobre essa linha aqui, talvez voltar um pouco mais aqui e utilizar, mas isso não é o quesito dessa aula. O que eu quero focar aqui com vocês é a importância da gente buscar por texturas seamless, ok? Então vamos lá. Sempre que possível, busquem por texturas em inglês. Não esqueçam da keyword, da palavra-chave aqui, seamless, certo? Segundo tópico. Terceiro tópico, não trabalhem com texturas com menos de 1000 pixels de largura, beleza? Professor, antes, só voltando aqui para tirar uma dúvida, o meu material é português, é da fabricante brasileira, como é que eu vou pesquisar isso em inglês? Aí não, se vocês forem realmente buscar por materiais, por texturas de fabricantes em português, podem ficar tranquilo, pesquisem em português que o resultado de vocês vai ser mais direcionado, ok? Mas se for um resultado genérico, por exemplo, textura de madeira, textura de metal, textura de tijolinho, essas coisas assim, aí vocês podem partir para o inglês para ter uma busca mais abrangente, beleza? Busca em inglês, textura seamless e a dimensão da nossa imagem. Quando vocês passam o mouse aqui sobre qualquer imagem, ó, selecionei aqui e aqui me mostra que a minha imagem tem 507 pixels, ok? Por 375. E qualquer imagem que eu selecionar vai aparecer isso, ó. 850 por 850,
Outra aqui, 626 por 313, mas por que eu não recomendo trabalhar com imagens com menos de 1000 pixels de largura? Porque vai sair uma qualidade ruim, ok? Quando vocês precisarem trabalhar, principalmente essas texturas mais genéricas, né? Por exemplo, esse daqui é um porcelanato e ele tem um formato definido. Vamos supor que aqui seja 1,20 m de largura por 20 centímetros de altura. Então, beleza, a proporção dele, se vocês colocarem lá com 1,20 m por 20, essa textura aqui vai ficar perfeita. Mas vamos supor que peguemos uma textura mais genérica, algo tipo um MDF ou algo assim, que a gente não tem um formato definido aqui, largura e altura, certo? Então, se vocês precisarem redimensionar essa textura, pode ficar muito pixelada lá na hora da renderização. Então, por isso, vamos vir bem aqui na abinha de ferramentas, ok? E o Google vai dar algumas pré-definições para a gente. E a mais importante dessas pré-definições, né, desses filtros de busca, é o filtro de tamanho. Observem que aqui está marcado, já vem de padrão do Google. Sempre que vocês pesquisarem uma imagem no Google, vai vir qualquer tamanho. Mas a gente vai mudar aqui para formatos grandes. E aí ele vai começar a resultar para a gente apenas formatos ali perto de 1000 pixels ou acima disso, ok? Eu consigo aqui, ó, cliquei nessa imagem, olha aqui que legal, 1024 por 1024, cliquei nessa outra aqui. Essa tem uma marca d'água, mas 1024 também, posso selecionar outra aqui. E o Google vai me limitar, vai buscar para mim sempre imagens acima de com uma ótima qualidade, né? Com uma qualidade grande. Vamos ver outras aqui? Olha essa, 1600, certo, pessoal? E se vocês ainda acharem isso insuficiente, vocês podem vir aqui, textura de madeira, 2K, né, que seriam 2000 pixels, 4K para vocês irem. Só que essa palavrinha-chave aqui, ó, 2K, 4K, 6K, 8K, ela não é tão refinável, ela não filtra tão bem. Ela pode trazer resultados legais, mas olha aqui, ó, pesquisei por textura 2K, mas veio uma textura aqui de 1000K, né, de 1K, certo? Ela não é uma garantia de que vai trazer resultados melhores na sua busca, certo? Então vamos lá, revenda aqui um conceito mais amplo da busca do Google. Pesquisem sempre que possível em inglês, não, vou reformular. Se a fabricante for brasileira, pesquisem em português. Se não for uma textura genérica, pesquisem em inglês, ok? Segundo tópico. Depois, usem a palavra-chave de seamless, ok? Que vai permitir textura sem bordas, para não marcar o nosso padrão de repetição, certo? Depois, trabalhar sempre com imagens acima de 1000 pixels. Ah, professor, mas achei uma imagem aqui, ela é perfeita para mim e ela tem 800 pixels. Galera, pode usar. Não é uma regra assim, ah, meu Deus, vou pagar mais caro o meu IPVA se eu não fizer isso. Não é uma regra, viu, galera? Mas isso ajuda muito na qualidade da renderização. E vocês sabem que o nosso objetivo aqui na Renan 3D é ensinar vocês a conseguir um render de qualidade, certo? Utilizando as melhores práticas, as melhores técnicas, otimizando o processo de criação de vocês, e isso vai ajudar bastante vocês na hora de selecionar, ok? A última dica aqui, antes de finalizar, não serve nem exclusivamente para a pesquisa do Google, é uma dica mais ampla, que é separem as texturas de vocês por pasta e dentro das pastas de texturas, salvem por dimensões. Por exemplo, eu tenho essa minha textura aqui deixa eu selecionar até outra aqui, vou voltar. Eu tenho essa minha textura aqui e ela tem 1000 pixels, ok? Então eu vou salvar ela dentro de texturas de madeiras, 1000 pixels. Dentro da pasta textura de madeiras, eu vou criar uma outra pasta chamada texturas 1K, texturas 2K, e vai facilitar muito na hora da renderização. Se o objeto que vocês forem aplicar a textura for pequeno, beleza, podem começar a trabalhar com texturas menores. Mas se for um objeto tamanho normal, tamanho grande, aí sim vocês têm que sempre buscar focar em texturas de hiper qualidade, com altíssima quantidade de pixels, beleza? Então já foi esse primeiro passo a passo aqui do Google. É um mecanismo muito bom de busca de imagens, ok? Ele tenta concatenar várias texturas, trazer um conjunto de resultados para a gente, né? Mas pode ser que não traga as nossas melhores texturas, os nossos melhores objetos, beleza? Vamos passar do Google e vamos começar a entrar em sites mais específicos que vão trazer categorias melhores e qualidades quase sempre melhores, ok? O primeiro site aqui que eu quero recomendar para vocês é o SketchUp Texture Club, ok? Não se preocupe que em todos esses links, exceto do Google, né?
Todos os outros links vão estar disponíveis aqui embaixo para vocês estarem acessando. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Acessei aqui a página do Texture Club. Agora eu posso vir aqui e clicar em Texture. Vocês podem ver se já está na página inicial ou não, aqui marcado por texturas. Como eu já estou, eu não preciso clicar aqui novamente, ok? E aqui eu posso filtrar por uma categoria dividida. Por exemplo, temos aqui Backgrounds e Landscape, né? Paisagens e fundos, ok? Tenho aqui os materiais naturais, né? Elementos naturais, bambu, areia, terra, certo? Temos aqui alguns materiais mais genéricos, né? Não tão bem definidos. E aqui materiais que podem ser mais utilizados na nossa construção civil. Vou clicar aqui em arquitetura, ok? Mostrou até ali pra gente que tem 15 mil resultados. E aqui ele vai me dar algumas outras subcategorias, onde eu posso começar a refinar a minha busca. Ah, professor, eu quero uma textura de, sei lá, de asfalto. Então eu venho aqui em Roads e seleciono. Eu quero uma textura de parede. Ah, não tem parede aqui, né? Parede seria o wall, mas a gente tem textura de gesso aqui, a plaster, né? Então ela é uma textura bem similar e eu posso utilizar. Aí que entra um grande segredo da utilização de texturas dentro do mundo virtual, dentro do mundo 3D. Nem sempre a gente utiliza a textura específica que a gente quer para conseguir o efeito desejado, certo? Como assim, professor? Às vezes vocês vão utilizar textura de couro para conseguir pintura de carro, às vezes vocês vão utilizar textura de vidro para conseguir uma água mais realista, às vezes vocês vão utilizar textura de, sei lá, pessoal, de gesso, né, igual a gente está selecionando aqui, para aplicar em uma parede, certo? A gente tem que entender o nosso objetivo, entender ali quais são as nossas oportunidades, os nossos meios, o que a gente tem de possibilidade para estar utilizando, e aí sim a gente vai selecionar e começar a montar os nossos materiais, certo? Então vamos aqui, ó, temos algumas opções. Temos um gesso venetiano, não sei se é vietnamita ou algo assim. Temos aqui os limpos, né, os lisos, os limpos mesmo. Um gesso mais gasto, né, mais sujo, mais velho. O pintado e um pebble, que eu acho que deve ser com pedrinhas ou algo assim. Vamos aqui nos limpos, nos claros, ok? E olha que legal, já apareceu aqui pra gente algumas texturas. E eu vou abrir aqui pra vocês verem como é praticamente a mesma coisa de textura de parede mesmo. Por isso que quase sempre, inclusive no Lumion, a gente utiliza a textura, quase sempre, a textura de gesso para aplicação de paredes, ok? Vou abrir aqui três opções e aqui também entra, começamos a entender as vantagens e desvantagens de cada textura, ok? De cada site, perdão. Por exemplo, o Texture Club, ele fornece uma gama muito grande de texturas. Porém, vocês podem ver aqui, ó, que tem que ser um membro exclusivo, né, do clube de membros dele, um usuário do clube de membros, que é uma espécie de assinatura. Se eu quiser baixar gratuitamente, eu só preciso fazer o meu login aqui, registro, né, e eu faço um login, porém, a minha textura ela fica limitada a 1024 pixels por 1024. E olha que se eu fosse um membro pago, né, da assinatura, eu teria texturas de 3000 pixels. Porém, todas as duas são seamless, aquele aspecto que eu abordei anteriormente falando sobre a repetição dos mapas, né? As divisões da iluminação, beleza? Mas é muito bacana esse site, ainda assim é um site que eu gosto de utilizar, é um site que eu recomendo aqui para os nossos alunos. E vamos lá, como eu havia comentado, ó, parece muito, né, uma textura de um grafiado, de uma desempenadeira passada na nossa parede, certo? Então é bem legal, vocês podem ir utilizando, ok? E olha quantas opções a gente tem aqui e todas elas vão vir das mais variadas formas. O legal, galera, vai ter uma aula específica sobre mapas, mas vocês podem ver aqui, ó, que além do nosso diffuse, né, que é essa textura que a gente vê, o nosso mapa real, que a gente visualiza, a nossa textura principal, aqui são baixados outros mapas, ok? O displacement, o specular, o normal e o ambient occlusion. Mas aqui está falando que é apenas exclusividade de quem for um usuário do clube de membros, ok? Aqui tem um preview de cada um desses mapas, certo? Porém, hoje existem ferramentas online que ajudam a gente a criar esses mapas a partir de apenas o nosso diffuse, né? Apenas da nossa textura padrão. A gente consegue simular de forma um pouquinho até mais superficial
esses outros mapas, ok? Vai ter uma aula sobre mapas, como gerar esses novos mapas e tudo mais, e lá eu vou explicar para vocês quais são esses sites e como a gente pode utilizar eles a nosso favor, certo? Então vamos lá, eu vou fechar aqui. Acho que deu para entender, né, pessoal, que o Texture Club existe várias categorias aqui, ó. Se vocês forem fazer uma rua, um asfalto, né, podem vir aqui, ó, o Damage, que é aquele asfalto mais encraquelado, né? Eu até gosto de utilizar ele bastante, porque ele possui um realismo maior, porque hoje é quase impossível, principalmente no Brasil, a gente achar um asfalto 100% liso, 100% uniforme, perfeito e maravilhoso, né? Então é legal a gente utilizar alguns com marcas, algumas texturas com marcas, como se tivesse realmente sido utilizada e tudo mais. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o nosso próximo site. Olha aqui que legal. Esse site aqui é o Pexel. Ele entrou aqui por dois motivos. Primeiro, pela qualidade das imagens que eles disponibilizam. E segundo, porque ele é justamente aquela nossa otimização. Lembra que eu falei agora há pouco sobre nem todas as texturas são o que realmente a gente precisa? E ele vocês vão achar justamente isso. Às vezes vocês precisam de uma textura de um grafiato ou alguma coisa assim, mas não para o diffuse, às vezes para o normal ou para o displacement. E é nesses sites aqui que a gente pode, não estou falando que a gente vai, mas a gente pode encontrar uma imagem em alta resolução de forma gratuita, ok? Ele também serve bastante para quando a gente for trabalhar ali na nossa pós-produção, entender um pouco mais sobre como fazer montagens, né, como fazer acabamentos com texturas, então ele é muito bom para isso. Por exemplo, abrir aqui, ó, vocês podem ver que tem uma textura de parede aqui muito boa e vamos realizar o download dele aqui. Ó. A nossa imagem original, tamanho original, assim como foi tirada da câmera, ela possui um tamanho de 6.000 por 4.000 pixels, galera. 6.000 por 4.000 pixels. É uma qualidade surreal, galera, surreal mesmo. E temos outras qualidades aqui menores, ok? A gente pode também personalizar o tamanho delas, ok? Mas eu acho que esse tamanho original é sempre bom estar utilizando. E olha o melhor de tudo, free download. A gente não precisa pagar para fazer esse download, ok? Ele pergunta se vocês querem fazer, né, uma doação, se vocês querem realizar uma doação, certo? Para a pessoa que tirou a foto, tudo mais, não é para o site em específico, né? Mas para a pessoa que tirou a foto e disponibilizou. Então vocês podem doar através do PayPal, certo, galera? Então vamos pular aqui já para o nosso próximo site de texturas, é o 3dassets.one. Esse site que antigamente era o textures.one, ok? E ele, aqui embaixo ainda fala, né? Formatado, eu acho que é formatado do textures.one. E aqui vocês podem pesquisar por qualquer categoria de revestimento, de textura que vocês quiserem. Professor, mas eu estava pensando aqui e eu acho que eu quero só olhar o site. Quero, às vezes, olhar, ver se eu acho algum material que, por um acaso, caiba na minha renderização e eu ainda não... E eu ainda não sei especificamente qual material eu quero utilizar. Então não digita nada aqui, viu, pessoal? E aperta apenas Search. Ele vai buscar e vai mostrar para nós todos os materiais disponíveis dentro da categoria aqui, dentro do site, ok? Por exemplo, vamos selecionar algum material aqui. Por exemplo, esse daqui, uma pavimentação. Pronto, abriu. Olha que legal aqui, ele já vai mostrar pra gente que tem formato disponível em até 8K, 8.000 pixels, galera. Mas tomem cuidado com isso, porque ele pode ser um pouquinho pegadinha. Porque olha o tamanho do nosso arquivo. Dessas imagens com 8K, né, 8.000 pixels em PNG, elas pesam 1.09 GB. É muito pesado, né? E dependendo da sua internet, pode até demorar o download. Mas o legal é que a textura é muito bem qualificada. Olha aqui como ela ficaria aplicada. Ela possui alguns verdinhos, né? Como se fosse como é que é o nome que dá? Uns matinhos, né? Entrando ali no meio da pavimentação. E isso é bem legal. Olha aqui como é legal a textura. A qualidade desses sites, desses próximos sites que a gente vai mostrar aqui para vocês, realmente é surreal. Ah, professor, eu quero uma textura leve, uma textura rápida e de qualidade. Baixa aqui a 2K, vai atender vocês com certeza, ok? E ela é bem leve, principalmente se for JPEG, né? Ela vai ser bem mais leve, por exemplo, 20 megas. A PNG já aumenta, vai para quase 70 e assim sucessivamente. Lembrando que JPEG possui uma compressão dos pixels.
o que leva a imagem a ficar muito mais leve do que a PNG, que não possui compressão, porém a qualidade da PNG, a maioria das vezes, quase sempre pode ficar superior ao JPEG, beleza? E galera, vocês podem desvendar aqui o site, certo? Podem pesquisar por diversas texturas, podem ir se aprofundando, buscando, olhando o site, imaginando como isso ficaria na textura de vocês, no projeto de vocês e baixando, beleza? Vamos agora para mais um site, é o 3dtextures.me. Todos esses outros sites aqui vão funcionar praticamente da mesma forma. Porém, vai ter sites que vai ter uma textura que eu preciso e outros que não vão ter a textura que eu preciso. Então, por isso é interessante a gente conhecer os principais sites, certo? Para a gente entender o que é fornecido em cada site, como é fornecido, para a gente conseguir entender quais são os locais que eu posso estar buscando na hora de baixar a minha textura, certo? O que eu acho legal desses próximos sites aqui é principalmente a textura de tecido, galera. É muito bem acabada a textura. Algumas são geradas artificialmente, ok? E a qualidade chega a ser surreal, beleza? E o mais legal desse daqui, texture.me, é que ele disponibiliza todos os mapas, o diffuse, que seria essa textura que vemos, o bump, o normal, o displacement, o ambient occlusion, o glossiness, ok? Não se preocupe, não se assustem com esses nomes, porque na aula de mapas eu vou explicar direitinho para vocês quais são o que cada mapa funciona, para que cada mapa serve, ok? Porém, todos esses mapas são baixáveis por aqui, certo? Porém, vocês devem ficar atentos que a textura gratuita, ela também está disponível em 1024 por 1024 apenas, certo? E a textura 4K também, assim como o nosso Texture Club, ele só é disponível para os membros, ok? Certo? Na verdade, não é nem membros, né? Para os patrocinadores. A pessoa que faz um patrocínio, ela consegue baixar todos esses mapas em altíssima qualidade, beleza? Então vamos lá. Já falamos do Google, já falamos do Texture SketchUp, da SketchUp Texture Club, já falamos do Pexel, que é um site não é focado em textura, mas sim focado em imagens de alta qualidade gratuitas, certo? Já falamos aqui agora tem um novo nome, né? Mudou aqui. É 3dtexture.one, 3dassets.one, ok? E esses sites aqui, alguns vão se complementando, vocês até viram que quando a gente pesquisou aqui, o nome do site até mudou, co0texture.com, certo? Mas basta vir, nós vamos disponibilizar esse link aqui do 3D Assets, porque eles vão se encarregar de encaminhar vocês de um site para outro, beleza? Já falamos aqui também do 3dtexture.me e falei da questão que esse site funciona quase parecido com o SketchUp Texture Club. Só que agora você não precisa assinar um produto, você tem que apenas fazer um patrocínio, né? Pagar ali cerca de 3 cafés para vocês conseguirem baixar todos os mapas em alta qualidade. Esse daqui vocês conseguem baixar todos os mapas em qualidade de 1000K, de 1K, porém todos os mapas em 4K vocês só conseguem se realizar patrocínio. Diferente do SketchUp Texture Club, que os mapas, né, os outros mapas, além do Diffuse, em 4K só estão disponíveis se você for um assinante do clube de membros, beleza? Continuando aqui, temos o outro site que é o Texture Lib. Agora, esses sites mais estrangeiros, vocês vão ver uma concatenação, né, uma padronização das texturas, mas é bem interessante a gente saber de todos para saber as nossas opções, igual eu havia comentado antes. Por exemplo, eu quero aqui Roads, vou clicar em Roads, posso selecionar algum tipo de road, quero uma damage, que é um asfalto mais abrasileirado, né, vamos dizer assim, mais encraquelado, com algumas rachaduras, algumas ranhuras, certo? Posso selecionar a minha textura aqui, selecionar essa, por exemplo, e aqui eu consigo baixar ela. Consigo baixar tanto em 3K quanto em 1.5K, certo? Eu não sei se essa daqui precisa de... Não precisa. Podem fazer o download direto clicando nesse botão, certo? Sempre que for possível, utilizem a maior textura disponível para vocês. Beleza, galera? Então vamos continuar aqui. Eles vão funcionar da mesma forma. Materiais de madeira, materiais de metais, materiais de plástico, de estrada, de rocha, todos vão ter as suas variações e as suas qualidades. Beleza? Vamos continuar? Tem esse outro que eu conheci ele, galera, recentemente, Texturify
Tá entrando bem legal aí no mundo, né, do 3D, a galera tá recomendando bastante ele, porque ele possui uma qualidade bem legal e ele produz, né, um resultado legal, principalmente pela qualidade. Um dos que eu mais gostei de todas as categorias dentro do site foi a dos bricks, né, a dos tijolinhos. Eu achei surreal a qualidade das texturas deles, ok? Aqui, lembrando que esses sites aqui, esse site em específico, o Texturefy, vocês só baixam a textura, mas podem ver aqui que ela é em 5.000 pixels, ok? Cliquei aqui para baixar, ele vai carregar aqui a minha textura, ele vai carregar toda a minha textura, diferente dos outros sites, né, que a gente clica em download e ele já baixa. Esse daqui não, ele vai carregar toda a minha textura antes de eu clicar com o botão direito e clicar em salvar imagem, certo? Então vamos lá. Já foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sites. Não, 6 sites, beleza? Todos com suas variações, todos com seus pontos positivos e negativos. E agora vamos caminhando para os 3 finalistas, certo? Esse CU Textures, ele é vinculado ao 3D Assets, ok? Ele seria meio que a versão o site de texturas exclusivos do 3D Assets. Você acessa por um link e você chega em outro, beleza? Então, como eu já falei um pouquinho sobre ele, eu vou pular essa parte. Mas, galera, é sério. Esse site aqui, a qualidade dele é surreal das texturas. Aqui não vai dar zoom, mas, pessoal, olha o nível de detalhe dessas texturas. As ranhuras são surreais. Imagina, esses materiais aqui utilizados nos projetos de vocês fazem muita diferença, principalmente quando vocês entram em ambientes menores, que vocês precisam de um nível de detalhe mais minucioso. Então, esses sites começam a fazer total diferença, beleza? Agora, os 2 finalistas, temos o Texture.com. A vantagem desse daqui é que ele tem os materiais PBR, que é Physical Based Render, que são materiais fisicamente realistas. São texturas criadas e elas funcionam igual uma textura real. Como assim, professor? Os materiais PBR, eles reagem à iluminação do seu Lumion, do seu Corona, do seu V-Ray, de forma mais real do que texturas simples, né? Texturas padrões, porque elas são configuradas, dentro da produção delas, elas são configuradas para atingir uma adaptação a essa iluminação, a esses reflexos, a essas intempéries de forma muito mais realísticas, ok? Então vamos lá. A desvantagem desse site aqui, a qualidade é surreal, mas a desvantagem dele é que, olha galera, que sinistra essa textura de tijolinhos aqui, de ladrilhos, né? A desvantagem delas, pessoal, desse site aqui, é que ele oferece créditos para vocês, certo? É uma espécie de assinatura, você consegue comprar os créditos ali para baixar a quantidade de texturas. Por exemplo, se vocês baixarem o material pronto, né, o material já armazenado, ele precisa de 100 créditos. E olha que a nossa conta gratuita, ela possui apenas 15 créditos diários, ok? Então essa é uma desvantagem, principalmente dos materiais PBR, porque eles necessitam de mais créditos. Deixa eu entrar aqui nos materiais tradicionais, por exemplo, concreto. Os materiais normais, né, os materiais mais tradicionais, vocês conseguem baixar também em uma qualidade um pouquinho inferior. Deixa eu abrir aqui. Mas os nossos créditos permitem a gente realizar esse download, ok? Por exemplo, aqui ó, eu consigo baixar ela em 1200 por 1370 pixels, né, de largura, utilizando 2 créditos gratuitos. E se eu quiser baixar ela um pouquinho maior, né, com uma qualidade um pouquinho melhor, quase 4.000 pixels, eu tenho que ser um assinante premium, eu tenho que ter uma assinatura premium. Apesar da qualidade desses materiais ser surreais, para eu ter acesso a um arsenal maior dessas bibliotecas aqui do Texture.com, ele sim vai me obrigar a ser um assinante premium, certo? E o último da nossa lista, o melhor sem sombra de dúvidas que eu falo para vocês, na verdade o penúltimo dessa lista, mas o melhor de todos os sites é o Texture Heaven. Eu já falei para vocês, eu acho que na aula de blocos, porque ele possui o Texture Heaven, que é um site exclusivo de texturas, possui o HDRI Heaven, que é um site de HDRI, né, de domos de iluminação, e possui o 3D Model Heaven. Eu acho que eu mostrei esse site aqui na aula sobre blocos 3D gratuitos. O que é legal nesse site?
Deixa eu voltar aqui até no site de texturas. Vou abrir o 3D Model também para comparar. A galera aqui da produção do site, né, fazem uma meta. Por exemplo, há um tempo atrás eles estavam com uma meta de comprar drones para escanear materiais de forma mais realista. Então eles criam uma campanha aqui onde os usuários conseguem fazer doações. Eles clicam aqui, fazem uma doação até auxiliar o site. Porém, todos os blocos, tanto os blocos quanto as texturas, enfim, desses sites são 100% gratuitas. A mais alta qualidade, o melhor bloco que estiver disponível no site, ele é 100% gratuito. Por exemplo, vamos baixar aqui, vamos caçar esse asfalto aqui, ó, ou esse daqui, ou esse. Aqui, vamos abrir um jeans, uma textura de jeans, né? Eu tenho acesso a todos os mapas aqui, certo? Vocês podem ver. Tenho acesso a todos os mapas aqui, o Ambient Occlusion, enfim, e eu posso baixar diretamente todos esses mapas. Vamos ver quais são as dimensões disponíveis. Tudo isso gratuitamente, viu, pessoal? Eu tenho textura de 1K, que pesa 2 megas em JPEG com compressão e 10 megas sem compressão pelo PNG. Eu tenho textura de 2K, de 4K e de 8K. E se eu quiser baixar ela a melhor e maior qualidade, eles não vão me limitar em nada. Eu não tenho limite diário, eu não tenho limite de conta, eu não tenho que fazer nenhuma assinatura. É tudo 100% gratuito dentro desse site. E atualmente no site de texturas, eles estão sem nenhuma campanha. Porém, lá no site de blocos 3D, né, eles estão com alguma campanha aqui. Eu não sei qual é o objetivo da próxima campanha. Formatos de texturas e múltiplos downloads. Eles estão querendo melhorar ainda mais a plataforma para a gente utilizar, né? E o objetivo deles aqui é arrecadar algo perto de 408 dólares ou euros, não vi direito. Certo, pessoal? Mas é o melhor site para baixar texturas de altíssima qualidade, porque eles não pedem nenhum tipo de limitação. Eles não falam assim, te dou aqui de bandeja uma textura de 8K para você baixar. Porém, você tem que fazer o login. Porém, você tem que doar R$1. Porém, você tem que pagar um café. Eles não fazem isso, viu? Eles realmente disponibilizam o bom e o melhor que eles têm de conteúdo pra gente sem limitações, certo? E por que eu falei que esse ainda era o penúltimo site, apesar de ser o melhor site, né? Por que ele era o penúltimo site? Porque eu tenho 2 sites para recomendar aqui para vocês. Um site mais genérico, né? Na verdade, eu vou falar sobre como pesquisar texturas, e o outro que ele é muito bacana. O primeiro é esse daqui, ó, galera. É o Vilagres. Vilagres é uma empresa de pisos brasileira, ok? Que tem fábrica no Brasil, pelo menos. E o legal delas é que vocês não precisam ficar perdendo tempo criando essas composições aqui para não ter uma repetição de imagem e tudo mais. Quer ver? Ó? Vou selecionar aqui um produto deles. Vou vir aqui em qualquer uma das categorias deles. É uma empresa de revestimento, né? Vou selecionar, por exemplo, um amadeirado, né? Vou clicar aqui em Natural. Posso selecionar aqui um piso amadeirado. E o melhor de tudo, selecionar aqui pela categoria, e o melhor de tudo é que eles possuem aqui, ó, paginação do produto. E eles pegam todas essas variações aqui e eles permitem a gente baixar uma variação do produto. Deixa eu até baixar aqui pra gente ver. E o melhor, eles já mostram aqui a dimensão da nossa imagem final. Essa imagem toda finalizada tem 3,90 m por 2,80 m. E eles preparam tudo isso pra gente não se preocupar com padrões de repetição. Isso vale para qualquer um dos materiais que eles possuem. É uma estratégia de marketing muito boa, né? Porque, de certa forma, meio que influencia aos arquitetos e estudantes a acabarem especificando inconscientemente os materiais deles. Porém, é um dos poucos sites, na verdade, que fornece essa paginação de forma automática. Todos os blocos aqui, as texturas possuem um bloco na 3D Warehouse, mas o que me chama a atenção, o que me deixa apaixonado mesmo, é essa paginação de piso deles aqui de forma aleatória. A gente não tem que utilizar plugin, a gente não tem que ficar perdendo tempo fazendo colagem de peças. E observem, as peças que necessitam de rejunte já possuem um rejunte aqui para serem utilizadas, certo? E para finalizar, já aproveitando que eu estou falando aqui de fabricantes, né? Vocês querem especificar um produto, galera, não fique perdendo tempo. Quer especificar um produto da Porto Belo? Vai no site da Porto Belo. Quer especificar um produto da... deixa eu ver outra marca aqui. Deu um branco aqui, pessoal. Sei lá, querem especificar qualquer tipo de produto? Vai no site da fabricante. Quer especificar um MDF? Vai no site da Duratex, da... Meu Deus.
vai caçando, pessoal, direto do site da fabricante. Por quê? Principalmente MDF. Vamos continuar aqui com os pisos, mas o legal dos MDFs em geral é que as fabricantes se preocupam em fornecer combinações. Então, sabe aquele MDF que você achou legal, mas você não sabe se vai combinar com amarelo, com branco, com preto, com um outro amadeirado mais claro, um outro amadeirado mais escuro? Geralmente, os sites das fabricantes de MDF fornecem uma combinação, então fica muito mais fácil você baixar a textura, utilizar e saber quais as outras texturas que combinam com aquela que você está especificando para criar uma harmonização, né? Trabalhar ali com um padrão harmônico de coloração, de textura dentro do nosso projeto, ok? E aí, por exemplo, vocês podem clicar aqui, ó. Eu tenho aqui a minha textura, não apareceu nenhum botão de download, mas eu posso clicar aqui, abrir a imagem nova guia e eu posso salvar a minha textura. Isso daqui é um revestimento até especial, né? De ser colocado na parede, mas de fato é isso. Quer especificar um produto da Porto Belo? Vai no site da Porto Belo. Quer especificar um produto, sei lá, da Ceusa? Vai no site da Ceusa, galera. Não coloque, por exemplo, um piso bem genérico que vocês acharam na textura no Google e coloque na especificação somente. Porque o render, o nosso objetivo do render é trazer uma qualidade para quem visualiza, trazer uma sensação de como vai ficar aquilo depois de executado, né? Então utilizem os produtos correspondentes à textura que vocês querem que seja executada. Certo, pessoal? Essa aula é bem grande porque tem vários sites, existem vários aspectos para serem abordados, mas eu vou ficando por aqui. A gente se encontra já já na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!